Ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, chamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Fecha os teus olhos, por gentileza. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, quero agradecer ao convite que o pastor Leontino nos fez. E ele ligou para mim domingo à noite. Tinha acabado, se não me engano, foi domingo mesmo. E tinha acabado de chegar do culto. E no meio de semana eu estou estudando. E hoje tinha prova. E a prova é nas duas últimas aulas. Olha, interessante, né? Nas duas últimas aulas. E eu preocupado falei: vou cancelar, não vou. E eu não sabia que tinha prova no domingo. Então eu falei para o irmão Leontino, falei assim: Leontino, eu estou estudando. Eu falei: mas não, será que não tem um jeitinho aí? Então, eu falei: não, eu vou. Jesus vai dar vitória. Eu vou. E na segunda-feira eu fui estudar. Você não vai ter a prova era quinta-feira passada, agora vai ser. Quinta-feira que vem. Não, vai ser agora, quinta-feira agora. Eu falei: nossa. Falei pra minha esposa: vou ter que cancelar, né? Ou senão eu vou lá e depois, 9 horas, começa a segunda aula. Eu vou correndo pra lá e tento pegar o finalzinho lá e, em nome de Jesus, a gente faz a prova. Oi? É, né? Então, aí o que aconteceu? Ontem eu fiquei sabendo que foi cancelada a prova. Glória a Deus. E eu ainda falei pra minha esposa, falei: não, eu vou e depois eu me viro lá. Aí ontem eu fiquei sabendo que tinha sido cancelado. Eu falei: então é de Deus o negócio. Tá vendo como é que Deus trabalha? Deus trabalha dessa maneira. E eu ali sentado, o irmão fez a leitura de introdução no culto. E ele leu lá em Isaías 45, onde fala a respeito de Ciro. E justamente é uma das partes que nós vamos falar na mensagem de hoje, é sobre a gente conhecer mais Deus, conhecer melhor a pessoa de Deus. E justamente sobre Ciro, que Deus usa o profeta e fala que ainda que ele não conhecesse, ele era o Deus, o Criador de todas as coisas. Logo após foi cantado um hino que falava a respeito de temor. O primeiro hino cantado, se não me engano, foi pelos adolescentes, que falava não temer. Depois o irmão falou sobre a dúvida. Logo no começo: irmão, se você tem uma dúvida, dá-nos a entender que Deus tem um propósito com as nossas vidas aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. E nós vamos falar um pouco a respeito disso, de como obter vitórias. Primeiro, conhecendo a Deus. Segundo, sem medo e sem dúvida. Uma das coisas que tem atrapalhado as pessoas a obter vitória
em várias partes de suas vidas a ausência do conhecimento de Deus. Muitas pessoas não conhecem a Deus e às vezes, pastor, não estou dizendo que os irmãos aqui não conhecem, mas há muitas pessoas dentro da igreja que não conhecem a Deus. Ou seja, a capacidade de Deus, a essência do nosso Deus. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Ao ponto de chegar uma certa hora, de andar por cima das águas, em meio ao mar, com vento forte. Esse é o nosso Deus. E Ele está aqui. E nós queremos falar um pouco então a respeito de nós conhecermos melhor esse Deus. Oséias fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A nossa vida de cristão, irmãos, tem que ser uma constante em conhecer a Deus. A cada dia nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Por quê? Porque a falta de conhecimento